Olá, boa tarde a todos. Muito bem-vindos para mais uma pauta imigratória, nosso encontro quinzenal aqui para discutir os assuntos ligados à imigração. Quem está planejando, quem está pensando, quem está sonhando em dar esse passo. Um oferecimento do DM Visa Law, tem o link aqui embaixo para o Instagram. É o escritório da doutora Ingrid, com 30 anos de experiência nessa área, sem mais delongas. Tudo bom, Ingrid? Oi, Rodrigo, tudo bem com você? Tudo bem, bom, tudo ótimo, ainda mais agora que, como você sabe, e com sua ajuda também, com a cartinha que você preparou e tudo, me tornei então um cidadão americano, né? Parabéns! Protegido no rule of law, no império da lei. Aliás, né, Ingrid, como prova que a gente vem falando aqui desde sempre, né? Não existe uma cultura anti-imigração nos Estados Unidos, nem por parte do Partido Republicano, dos MAGA, do movimento MAGA do Trump. Não. Eles não têm nenhum problema comigo. Eu fiz o processo todo legal, apliquei para o meu EB1, fui aprovado, fiquei 5 anos com Green Card, apliquei para a cidadania, foi uma cerimônia linda, emocionante. A minha é um pouquinho mais fria, porque a minha era junto com a turma que ia mudar de nome. Eu, como coloquei no meu artigo, me livrei do Alexandre para sempre. Então, eu queria muito me livrar do Alexandre. Então, foi uma cerimônia na corte, lá de Fort Lauderdale, né? Então, tinha... Mas, mesmo assim, o juiz foi um querido também, fez um discurso muito bonito. Até a minha carta assinada pelo Biden, que eu guardo aqui, veja só que coisa, né? Está assinada pelo Biden. Eu vivo metendo pau no Biden e tudo, falo que ele está senil, mas ele assinou uma carta muito bonita, me congratulando e me recebendo de braços abertos, welcoming, né, como novo cidadão americano, explicando o que isso significa em poucas linhas. Eu adoraria que os democratas praticassem mais o que está escrito ali, né, o que significa ser um cidadão americano. Mas me alonguei muito nessa introdução só porque foi a primeira pauta imigratória após essa notícia, né? Queria falar um pouquinho disso. E nós temos esse assunto hoje, né? Nós temos não só mudanças, um comunicado oficial do governo Biden envolvendo a turma do DACA e a questão de famílias, e também os brasileiros despontando aí no ranking dos que mais aplicam para visto EB2, NW. Quero que você fale um pouco disso tudo, né? Só lembrando a distinção que a gente faz sempre. Os americanos, e não é só nem republicano, não. Os americanos, em geral, vai lá em Nova York que você vai ver. Eles começam a ficar cada vez mais incomodados com os imigrantes ilegais. Por exemplo, teve mais um crime cometido agora por um imigrante ilegal do Equador. Aí a turma vai lá e faz barulho. Olha só, a imigração desenfreada que o governo Biden está permitindo. Olha as consequências. Eles estão falando de gente que entra ilegalmente no país. Não de, não podemos mais avaliar os processos decentes e legais que a imigração recebe. Esses, eles não só não têm problema, como eles aplaudem. Então, a palavra está com você. Vai começar com o Biden ou com os brasileiros? Olha, só vou começar rapidinho, só quero mencionar esses dois casos que realmente é muito chocante, como mãe, como vó, dessa moça em Maryland, que foi estrupada e assassinada por um imigrante ilegal de El Salvador. E agora tivemos a notícia de uma menina pequenininha, menina, jovem, estavam os dois em Nova York, em Queens, e esse imigrante ilegal de Equador também atacou essa menina. Isso são coisas que tudo bem, tem pessoas que falam, mas se é para acontecer, ia acontecer com alguma pessoa. Não, eu acho que se ele não tivesse aqui, não teria acontecido com ele. Não podemos falar que ia acontecer de qualquer forma, entendeu? E o país não está fazendo coisas em prol de proteger a população. E aí entro no que aconteceu agora. E não que eu sou contra, absolutamente. Eu sou advogada de imigração, eu tenho que seguir as leis de acordo com como elas são implementadas dentro do sistema imigratório, e é isso que eu faço todo dia, eu sigo as leis. Hoje foi o comunicado oficial, ontem até, da Casa Branca, uma ordem do presidente Biden, que, de certa forma, é uma coisa boa, mas tem pessoas que estão contra essa nova ordem que você colocou aí. O que ela quer dizer? Historicamente, quando se casa com um cidadão americano,
o benefício é imediato. Se você entrou nesse país com visto, foi inspecionado, entrou com visto direitinho e está aqui e resolveu ficar ilegal, sem a permanência autorizada durante 10 anos, ou 15, ou 20, e você casa com um cidadão americano, um casamento verídico, você tem como se legalizar, não tem empecilho, independente do tempo que você está aqui legal. Agora, se você entrou nos Estados Unidos de uma forma irregular, pela fronteira, com um documento falso, alguma coisa, você não vai ter a facilidade de se legalizar, mesmo se você tivesse casado com um cidadão americano, porque existem leis dentro do sistema migratório que proíbe o ajuste de status de alguém que não entrou legalmente no país. Então, o que essa ordem diz? Essa ordem diz, só um resumo, é um pouco mais do que isso, mas, basicamente, as pessoas que estão aqui há mais de 10 anos e estão casados com um cidadão americano, independente se cruzaram a fronteira ou não, quer dizer, entraram sem um visto, vão poder se legalizar por causa desse casamento e os filhos também. Porque se você é uma mulher e se casa com um cidadão americano, o seu filho, se o casamento ocorreu antes dessa criança completar 18 anos, essa criança também tem o mesmo direito que você como cônjuge do cidadão americano. Então, é uma coisa que está sendo promovida como para reunir famílias, entendeu? É uma coisa boa, mas de certa forma tem uma parte da comunidade americana que fica, e da comunidade imigrante também, que fica um pouco receosa em falar, poxa, vocês estão dando um benefício para alguém que entrou já de uma forma irregular, estão recebendo benefício. E nós, imigrantes que estamos aplicando para EB2, EB1 da vida, L1, E2, estamos ali no caminho certo, estamos tendo dificuldades, os casos estão demorados, estão exigindo muito mais hoje do que exigiram talvez alguns anos atrás. Então, tem um pouquinho dessa incoerência no que eles decidiram fazer. E a outra parte é referente à DACA. DACA são aquelas crianças que, na época do Obama foram permitidos ficarem aqui, porque chegaram muito jovens, sem culpa da criança, lógico, e foram trazidos aqui para os Estados Unidos. Agora, esses jovens, se eles completaram o nível superior, e podem comprovar, e tiverem uma oferta de trabalho, segundo essa nova diretiva, vão poder aceitar uma oferta de trabalho e, se o empregador estiver disposto, podem fazer um processo de legalização para esses jovens. Então, são coisas que podem ser interpretadas como coisas boas, mas a incoerência ainda vive porque tem uma fronteira completamente aberta com pessoas como esses dois indivíduos que entraram facilmente e vieram para cá fazer coisa ruim, e tem tanta gente querendo fazer coisa boa e estão numa fila imensa de espera para os casos serem aprovados. Exato. É aquela coisa, né? Tem um problema existente, real. Existem milhões. Cada um diz um número, já ouvi 30, já ouvi 10, 11, mas tem milhões de imigrantes não documentados, como os democratas chamam, que são pessoas em situação irregular, ilegal no país. O que fazer com isso, né? Tem crianças que estão frequentando escolas públicas, tem gente trabalhando. Então, é óbvio que os democratas são mais simpáticos a um processo acelerado de legalização dessas pessoas. E está tendo denúncia, inclusive, eu estou vendo, Ingrid, de registro de voto, né, para permissão para votar, para imigrantes em condição irregular, o que é revoltante para gente como eu, que fez todo o processo, que até hoje nunca votou nos Estados Unidos, ficou 5 anos com Green Card, está quase 10 anos aqui, agora que sou cidadão, vai votar. Vou me registrar para votar no Trump. Então, é óbvio que isso tudo está gerando debate, mas, de novo, né, existe uma permissividade maior dos democratas com aqueles que estão ilegais e tentam dar um jeito de legalizar a situação sem muito sofrimento, porque precisam deles, né? São muitas vezes mão de obra na Califórnia para os ricaços, ou são eleitores democratas, enfim, não vamos entrar necessariamente nos motivos. Mas o lado republicano condena muitas vezes isso, mas não vai condenar, pelo contrário, vai querer usar como argumento do que eles defendem, que isso é uma pátria feita, uma nação feita de imigrantes legais, vai querer mostrar justamente quem está fazendo todo o processo
legal, né, de imigração. Em relação ao casamento e a questão dos cônjuges que você mencionou, Ingrid, dá direito também para a parte de cima, né? Quer dizer, eu, por exemplo, agora, se eu quisesse transferir para minha mãe ou para os meus pais a cidadania, tem um processo longo, mas é possível, né? Olha, não é tão longo. Você, como cidadão americano, tem duas opções. Digamos que seus pais chegassem amanhã aqui, tá? Depois de um tempo aqui, tempo curto, né? Você pode peticionar para sua mãe e seu pai ficarem aqui. Se eles estiverem aqui, aqui mesmo faz tudo, não precisam sair do país e eles vão ser beneficiados porque você é um cidadão americano. Agora, se você quiser trazê-los, eles esperando no Brasil, é um pouquinho mais longo, pode demorar 1 ano e meio mais ou menos, mas também é um direito imediato, porque é um parente imediato. Cônjuge, pai e mãe e filhos são parentes imediatos de cidadãos americanos. Então, é um benefício muito grande, por isso que todo mundo que puder se legalizar, puder se tornar cidadão, não somente por isso, mas para mim, o maior privilégio de ser americana é poder votar, porque é onde a sua voz vai ser ouvida e outros benefícios, mas esse para mim é o mais importante direito e dever de um cidadão americano. Os meus pais não têm interesse, já moraram aqui, eles preferiram Portugal, por exemplo. O meu passe ficou mais valioso no mercado, né? Eu sei disso, como o Green Card já tinha, né, essa possibilidade de estender o Green Card para uma mulher, por exemplo, uma esposa. Mas aviso a quem tem interesses, né, interesse em mim por conta disso, que a Ingrid conhece, eu sou muito bem acompanhado, né? Sou noivo de uma americana. Muito né? bem. Porque ela é americana já. Então, nós vamos desperdiçar 2 oportunidades de trazer brasileiros desesperados, homem e mulher. E hoje não precisa ser assim, né? Hoje pode ser homem do meu lado também, mulher do lado dela, né? Mas o fato é que eu sou noivo de uma americana, gente. Ela é fantástica, por sinal. Ela é muito boa pessoa, criada no Brasil, mas nasceu nos Estados Unidos. Porque tem isso também, quando nasce nos Estados Unidos, você é americano e não importa, né? Então, isso aí é um negócio interessante. Eu sei que tem gente curiosa, né? Já estamos aqui com mais de 700 pessoas, porque é a primeira live que eu faço sobre esse assunto depois de virar cidadão. Então, já vi gente perguntando, agora pode ir para o Brasil, não sei o quê. Gente, vamos lá. A Ingrid pode falar melhor do que eu. Apesar do que no final do dia a decisão vai ser minha, porque eu não sou louco. Eu tenho um filho que eu crio como pai e mãe, né? Sim, teoricamente eu posso entrar no Brasil com o meu passaporte americano. Apesar do que no Brasil a regra é que se você é brasileiro, eles meio que exigem, eles pedem ou demandam o seu passaporte brasileiro. Mas eu conheço gente que já falou assim, esqueci, não trouxe, perdi, e entra com o americano. Eu poderia entrar com o americano. Agora, isso não impede o Alexandre de Moraes de tentar me prender por qualquer motivo que seja. Né? Ele inventa um pretexto, ele colocou o Elon Musk, um americano, naturalizado americano também, porque ele é africano, né, da África do Sul, um dos caras mais ricos do mundo, poderoso, dono da plataforma X, ele meteu no inquérito. Então, ele pode me prender e aí vai gerar um impasse diplomático. Os Estados Unidos vão querer entender por que tem um cidadão americano preso no Brasil, está sendo acusado de que crime, mas até aí, meu amigo, morreu Neves, meu filho ficou sem o pai, então é óbvio que eu não vou para o Brasil. Eu não vou para o Brasil, eu não piso no Brasil, infelizmente, enquanto houver uma ditadura, enquanto não tiver segurança jurídica, Estado de Direito, Império da Lei, tudo aquilo que eu valorizo tanto e por isso escolhi os Estados Unidos como pátria de destino. O Brasil vai ser sempre minha pátria de origem, assim como a Ingrid. As famílias são meio cosmopolitas. A Ingrid tem mãe do leste europeu, criada no Brasil, americana, casada com americano. Então, as coisas são assim. Né? Eu vou sempre ser um brasileiro, em termos de minha pátria de origem. Morei 38 anos da minha vida lá, né? E virei um americano. Escolhi me tornar um americano. O livro que eu recomendei no 4x4 esse domingo, Ingrid, foi um livro do Victor Davis Hanson, que é um historiador militar da Califórnia, ele escreveu The Case for Trump, que é um livro bem interessante, chamado The Dying Citizen, que é um livro justamente que ele mostra o que significa ser um cidadão americano e por que isso está sendo enfraquecido. Por exemplo, com distribuição de welfare state para quem nem é cidadão. Por exemplo, com gente votando e as pessoas desconfiando que estão votando sem ser cidadão. Isso é meio que fraude, meio que região cinzenta. Então, assim, o cidadão carrega
direitos e deveres, responsabilidades, né? Sim. Posso participar de júri, tenho o direito de votar, de participar da democracia americana, né? E me interessar pelas coisas da minha comunidade. Ou seja, cidadania é uma coisa séria. Imagina o que era um cidadão de Roma naquela época do Império Romano, né? Então, você tem que fazer jus a isso, você tem que entender o que isso simboliza. No meu caso, eu entendo muito bem, porque eu tenho tatuado na minha pele a Estátua da Liberdade, né? Eu sou fã dos pais fundadores do Congresso da Filadélfia, que pariu a nossa Constituição, agora eu posso falar nossa, né? Constituição americana. Então, minha gente, de novo, é um caminho que eu escolhi por ser uma pessoa que ama a liberdade. E estou num país que valoriza mais isso do que vários outros países, que são mais coletivistas, estatizantes, e por aí vai. Né? Então, era isso. E eu não estou sozinho, né, Ingrid? Porque a segunda coisa que você destacou aqui é isso, né? Olha lá. Não, para vocês verem, olha esses números, gente. Nós estamos ainda no ano fiscal de 2023, né? Começando 2024. Mas se vocês olharem, só para ter um histórico, a China, quando eu comecei minha carreira, vamos dizer mais assim, 25 anos atrás, a China ainda estava num nível que podia fazer várias petições e não estava demorando tanto. Hoje em dia, a China, a Índia, a Nigéria, eles fizeram tantos vistos que foram prejudicados por números, e hoje em dia eles têm uma cota para a China, para a Índia, específica para esses países por causa do número astronômico de aplicações. O Brasil nunca teve no radar assim da imigração em primeiro plano. Sempre sabíamos que tinham brasileiros, mas nunca foi assim tão grande. Agora, se você olhar essa métrica, de 39 mil casos, o Brasil passou a China. Só no EB2, NW, só nessa categoria. Gente, isso é incrível, porque desses 39 mil, não tem como dividir quantos são do Brasil, mas o Brasil é número 1. O Brasil passou China, Índia, Nigéria, Irã, ultrapassou aqueles países que historicamente eram sobrecarregados dentro da imigração. Então, o que é isso? Isso volta à nossa conversa antiga. Gente, tem tanta gente fazendo aplicação para EB2 que não são qualificados, ou então são empresas fazendo que não têm a capacidade de fazer esses casos, essas empresas de consultorias, e aí está o resultado. Vocês podem ver que tem 39 mil casos, tantos aprovados, tantos negados, e mais de 19 mil pendentes ainda que estão tentando analisar. Esses são números astronômicos. E o Brasil conseguiu ultrapassar a China, que eu não sei se é uma coisa boa, né? Não sei se é algo de ter muito orgulho, mas eu só queria voltar uma coisa, Rodrigo, você mencionou de não ir ao Brasil, é uma coisa interessante, porque eu, quando vou ao Brasil, eu não posso entrar com o meu passaporte americano. Eu já tentei falar isso. I forgot my passport. Não me deixaram, não deixam. Eu tenho que entrar com o meu brasileiro. Então, isso é uma questão muito interessante, porque para você ir ao Brasil, eu não entendo das leis do Brasil, mas eu sei que quando eu viajo, eu tenho que apresentar o meu passaporte. Mas mesmo que o meu passaporte brasileiro está cancelado. Eu, como brasileiro, eles são obrigados a permitir a minha entrada. Eu não sairia. Mas eu, como brasileiro, eles são obrigados, se eu não me engano, a me acatar dentro do meu país. Né? Eu não iria, óbvio que eu não iria, não sou louco. Para que eu vou? Não quero martírio. Não quero ir para o sacrifício e sacrificar meu filho, minha família, minha noiva, para fazer um ponto, para criar um impasse diplomático. Isso é loucura. Eu acho que eu faço mais pelo Brasil aqui e agora mais ainda. Porque agora sim, agora eu tô que nem aquele personagem, foi o vídeo do Luiz, meu amigo, do Oi Luiz, né? Foi um vídeo sensacional. Tem uma cena do Senhor dos Anéis que ele fala assim: você não é tão poderoso assim aqui na minha terra, você não tem esse poder todo. É o que eu posso dar de recado para o Alexandre agora. É um filme recomendado, né? Prenda-me se for capaz, com o Leonardo DiCaprio. Então, assim, agora eu estou protegido. Significa que eu vou ficar ainda mais ousado do que eu já era para criticar a ditadura, o arbítrio, o abuso de poder. Mas eu faço mais pelo Brasil daqui, como cidadão americano,
do que querendo criar uma confusão diplomática para ver no que vai dar, né? Eu acho que você está muito bem aqui, nós queremos você aqui, a comunidade brasileira precisa dos seus comentários, das suas ideias, eu não quero que você vá a lugar nenhum, para mim eu prefiro que você fique aqui mesmo, aqui com a gente. Mas é interessante saber como é que o brasileiro cresceu no mundo de imigração com esses processos, e isso me diz que é mais necessário ainda as pessoas realmente buscarem os profissionais que saibam fazer os processos. E eu falo e repito, já falei 10 vezes, vou falar de novo. Gente, eu não estou aqui para falar, liga para mim, só para mim. Não. Se vocês quiserem, tem uma lista de advogados brasileiros, colegas, eu dou essa lista sem problema nenhum, eu divulgo para quem me pedir, porque não tem necessidade de vocês acreditarem em promessas, esse arbítrio de singularidade, que eu já não aguento mais ouvir esse termo, é uma coisa tão assim, inconsistente e tão errado que eu não me conformo nas pessoas acreditarem nisso. É uma coisa tão específica e nem é a tradução correta, e as pessoas estão caindo nesse conto do vigário, né, como diz. Sim. E isso é muito preocupante. E eu e um grupo de colegas enormes, nós estamos assim abismados com essas empresas, Sim. Sinceramente, Rodrigo. O brasileiro... eu vou pegar o gancho para falar o seguinte. Bom, primeiro teve gente perguntando se o decreto do Biden, de alguma forma, ajuda ou não quem está aplicando para EB2. Tudo. Eu acho que é indiferente. Eu acho que é indiferente. Mas os números que a Ingrid trouxe, que são números astronômicos, né? Eu acho que isso reforça duas coisas que a gente repete com frequência aqui nessa conversa da pauta imigratória. Primeiro, quem pensa em vir, quem planeja isso para a sua vida e está esperando ver se o Brasil vira mesmo Venezuela ou não, se a economia degringola de vez ou não, e hoje está lá o Lula xingando de novo o presidente do Banco Central, imagina o que vem no lugar, muda no final do ano. Então, assim, o Brasil vai afundar a economia, infelizmente. Tá? Quem está esperando, o recado é, olha a fila aumentando. Então, é óbvio que quando tem mais e mais demanda, a turma que está avaliando isso vai olhar e falar, caramba, né? Eram 20 mil casos, 30 mil, 40 mil. Os caras vão começar a criar um filtro, um crivo mais rigoroso, sei lá. Então, minha sugestão é, quem está planejando, planeja logo. Porque tá aí o crescimento da demanda, tá claro. E o segundo aspecto é o que a Ingrid sempre traz aqui. Está tendo uma chuva, uma enxurrada de processos. Significa que está tendo um monte de gente fazendo isso com a lojinha da esquina lá em Orlando que abriu, cobrando $300 de consultoria para você fazer. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Isso vai começar a produzir um monte de negativa, um monte de má vontade nesses agentes da imigração que vão ver que a coisa saiu de controle, que está virando meio picaretagem, né? Eu já contei o exemplo aqui dos telhados em Weston. Começou gente a fazer mutreta para o seguro ter que pagar a troca do telhado, que está chegando em 20, 25 anos a casa. E os seguros simplesmente ficaram proibitivos. Proibitivos. Agora ninguém mais consegue segurar a casa. Então, malandragem demais é estupidez. Eu sempre digo que o meu querido Rio de Janeiro tem esse problema. Malandro demais para otário de menos. Deu ruim. Olha o experimento social fracassado que é o Rio de Janeiro. Né? Então, se a turma começar a aplicar por lojinha picareta, isso vai gerar problema ali na frente para os brasileiros sérios, porque o agente de imigração vai ver tudo num bolo só. Então, esse que é o perigo. Você está com acesso, um médico, um engenheiro, ou qual for o profissional, num processo bem feito por colegas, por nosso escritório e vários. E repito, o brasileiro não tem necessidade de uma consultoria. Gente, o brasileiro tem a sorte de ter uma plétora de profissionais, advogados, licenciados, brasileiros que falam seu idioma. Não tem necessidade de buscar consultoria, gente. Não estou dizendo liga para a DM, adoraria ter o seu processo, mas fale com o advogado. Não tem advogado, pelo menos colega meu, que vai se negar a falar com um cliente. Se você não falou com um advogado, você não confirmou que é licenciado, que é advogado aqui,
você não está com o seu caso bem feito, me Tá, perdoa. você está sendo humilde, recomendando o caminho de bons escritórios e não vendendo diretamente o seu peixe. Mas agora deixa eu fazer minha função. O Ricardo está atento, ó. Ele viu que para comprar seguro, a recomendação é a Iris Planning, porque está lá na Boss Consta. Então, o que a Boss Consta recomenda como o seu escritório de imigração é o DM Visa Law da doutora Ingrid. Por quê? Porque eu confio. E o conceito todo do Boss Consta, Brasil One Stop Shop, né, é exatamente esse. São as pessoas que eu conheço, que eu sei que fazem um trabalho sério, que eu não me preocupo de emprestar o meu nome e recomendar para o meu network o serviço. Vários seguidores meus já fizeram com a Ingrid e estão satisfeitos. Então, de novo, temos quase 1.100 pessoas assistindo ao vivo. Vai lá, procura no link aqui embaixo ou entra no site bossconsta.com. Tem lá a minha seção toda de parceiros nos serviços. Manda uma mensagem para o escritório da Ingrid. Eles vão te responder. Marca uma conversa. Ela vai avaliar se o seu caso é robusto ou não. Vai ser sincera, porque está fazendo isso há 30 anos e não está no business de oportunista, imediatista. Então, meu amigo, faz a coisa séria. Faz com planejamento, faz com gente séria para aumentar as suas chances de sucesso. Obrigado, Rodrigo. Realmente, o brasileiro tem sorte. Eles têm profissionais muito qualificados que podemos ajudar. E a nossa função é essa, como advogado. E nós temos uma responsabilidade imensa com nossos clientes, porque a ordem de advogado é que comanda o que a gente fala, o que a gente publica, o que a gente pode dizer. E essas consultorias, eles não têm repercussão porque não tem ninguém mandando neles. E nós temos nos nossos ombros o peso da ordem, como deve ser, porque é uma responsabilidade. Então, nós estamos aqui para realmente conversar com as pessoas e dar informação. Se eu puder educar e ensinar e dar informação, o meu trabalho está feito. Que é o que eu preciso, o que eu mais gosto de fazer, é dar informação correta. E aqui o trabalho é sempre sério, né? Aqui a turma não vai ver aquilo que... Bom, eu não quero ficar criticando, que infelizmente não tem muita gente, às vezes, disposta a ser sponsor de canais independentes, associados à direita, né? Mas eu não vou ficar... E agora, Ingrid, vamos lá, diga, os primeiros 50 que ligarem tem 40% de desconto, ainda recebem grátis um óculos escuro Ray-Ban, não sei... Não tem isso, gente. Aqui é o seguinte, é um serviço sério, feito por uma pessoa séria, que eu sei e acompanho há muitos anos, como parceira, que já tem um feedback de vários seguidores meus que fizeram e gostaram. Então, assim, eu recomendo serviço bom, né? Então, vai lá, entra no link, vai pelo bossconsta.com, que você não vai se arrepender e a equipe da Ingrid vai responder. Tem gente brincando aqui com o nome Boss Consta. B-O-S-S. Boss. Porque aí eu já não preciso mandar fazer camiseta da empresa, gente. Eu compro as camisas na Hugo Boss. Então, é Boss Consta Brasil One Stop Shop Consta.com. Ingrid, muito obrigado. Até a próxima. Obrigada a vocês todos aí ouvindo a gente. Muito obrigada. Até a próxima, Rodrigo. Valeu, turma. Nos vemos já já na live Tudo Consta e depois, mais tarde, no Braddock Show, porque meu nome é Trabalho. Valeu, turma.